A paz de Cristo. Neste vídeo nós vamos falar sobre a presença de Jesus na Eucaristia. Eu disse falar, refletir exatamente sobre a presença de Jesus na Eucaristia. Eu creio, nós cremos. E a fé, ela é dinâmica e por isso precisa ser vivenciada, precisa ser praticada, precisa ser refletida. A fé precisa ser refletida. Não basta dizer eu creio ou já creio. Eu já creio em tudo, mas é preciso refletir, é preciso se aprofundar naquilo em que se acredita ou naquele em quem se acredita, Deus, Jesus Cristo, na Eucaristia. Então nós vamos ver o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 51 a 52, quando diz assim: Jesus disse aos judeus, às multidões dos judeus: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si e, portanto, perguntaram: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim, ou como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles comeram, e aquele que come este pão viverá para sempre. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, prezados internautas, aqui nós precisamos, como eu disse, aprofundar. São tantos aspectos da nossa fé que precisam ser aprofundados a cada dia, a cada momento, mas acredito que alguns desses aspectos aqui refletidos vão nos ajudar muito bem a vivermos a nossa fé, a procurarmos viver coerentemente a nossa fé cristã católica, viver dentro da nossa religião, procurando a santidade ou procurando viver santamente com muita humildade. Pois bem,
nós temos a afirmação de Jesus que diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Para nós é interessante, é importante refletirmos sobre esta afirmação de Jesus: eu sou o pão vivo descido do céu. Então, não foi a Igreja Católica quem inventou que este pão, após ser consagrado, é corpo e sangue de Cristo, ou este pão, após a consagração ou após a oração de consagração na missa, este pão se torna corpo de Cristo. Não foi a Igreja quem inventou. Exatamente, a Igreja faz ou repete aquilo que Jesus mandou ou fez. E, portanto, quando Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu, Jesus diz que dá a sua carne para a vida do mundo, dá o seu próprio corpo para a vida do mundo, ou seja, para a vida da humanidade. Mundo aqui no sentido humanidade que acolhe, recebe Jesus Cristo. E, portanto, Jesus diz que dá a sua carne como comida para o mundo, para salvar o mundo. E ele chega a dizer: quem não comer do seu corpo ou da sua carne, quem não beber do seu sangue, não terá vida eterna. Aqui vale a gente relembrar que o primeiro momento desta graça para todos é exatamente na cruz. Na cruz, ao morrer, Jesus oferece, dá gratuitamente. Jesus se dá para a humanidade na cruz. Ele se oferece. Ele se dá sem que ninguém peça. Por isso é graça. Então, Jesus se dá na cruz para toda a humanidade. Ao mesmo tempo, para as pessoas que vão acreditando neste Jesus doação, neste Jesus alimento, tem-se também a presença dele no pão consagrado. E, portanto, poderíamos até usar uma linguagem assim, que um momento ou o primeiro aspecto amplo, mais amplo da salvação é essa doação de Cristo na cruz. É dada a toda a humanidade. A partir daí vem a decisão da humanidade. As pessoas vão decidindo se aceita ou não esta salvação que é oferecida por Cristo na cruz. Então ele se dá. E ele chega a dizer: para ter esta salvação é preciso ter também uma decisão. É preciso acolher. Se alguém decidir, receberá esta salvação. Então Jesus se dá. Ele se dá sem que ninguém lhe peça. E então esse primeiro da doação de Jesus para alimentar a humanidade. Jesus que é alimento para o ser humano, alimento espiritual. Jesus que é o pão vivo descido do céu. É ele, Jesus, aquele que vem saciar a fome de todos os seres humanos, a fome de Deus. Porque todas as religiões procurando Deus, então este Deus veio dar uma resposta às religiões que já existiam, procurando Deus, e então Deus veio ao encontro da humanidade, ao encontro das religiões que buscavam Deus. Então ele mandou Jesus. Então Jesus
ele é este alimento que sacia a fome de Deus. Jesus é este alimento espiritual que mata a fome de todas as pessoas que buscam a Deus em qualquer religião. Mas Jesus nasce numa cultura, nasce dentro de uma nação, nasce entre um povo judeu. E este Jesus, que é judeu, ele assume a carne humana de toda a humanidade. Ele nasce judeu, mas nasce humano. Ele nasce judeu, mas nasce com a carne do branco, do negro, do judeu, do ateu, do gentio. Depois São Paulo vai dizer: Cristo veio ao mundo, morreu na cruz, ele assumiu a humanidade. Não há mais separação entre judeus, entre gentios, entre judeus e pagãos, entre judeus, gregos ou entre brancos e negros. Não há mais essa divisão, não tem mais motivos para se viver divididos ou dividida a humanidade. Então, Jesus assume a carne humana, encarnando-se, mas ao mesmo tempo se doando na cruz para salvar a todos e todas, salvar a humanidade. Então Jesus diz aqui: eu dou a minha vida para alimentar a humanidade na cruz. E ao mesmo tempo as pessoas vão decidindo se acolhem ou não, vendo que Jesus quis ficar presente no pão. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois ele diz: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos, ou por vós e por todos. E, portanto, Jesus também se faz alimento, podemos dizer, o alimento específico, alimento espiritual na Santa Eucaristia, no sacramento. Para toda a humanidade, ele já se deu na cruz. Cabe a esta humanidade olhar a história, ler a Bíblia, observa na tradição cristã a história deste Jesus, o Jesus histórico. Jesus existiu, a história comprova. E a própria história comprova, os livros escritos, os livros sagrados da Bíblia comprovam que ele existiu, ele fez estes gestos no sacramento, na última ceia. A tradição cristã afirma, a tradição cristã tem na sua cultura religiosa, na sua história de igreja católica, essa tradição cristã diz o que Jesus fez e mandou, e portanto está aqui Jesus na Eucaristia, Jesus no sacramento, Jesus na Eucaristia quando consagrado este pão. No momento este pão não está consagrado, porque estamos usando-o para ilustrar ou para falar sobre a realidade beatífica, a realidade santíssima de Jesus presente num pão consagrado que acontece na celebração da Eucaristia. E, portanto, cada pessoa que vai tendo conhecimento desta salvação que Jesus deu ao mundo ou a toda a humanidade, cada pessoa que vai tomando consciência, tomando conhecimento de que Jesus já se deu como graça na cruz, mas também continua a se oferecer
não morrendo outra vez, mas ele mesmo disse: façam isto em memória de mim. Então, cada um que vai tendo este conhecimento da verdade de Cristo, vai recebendo Cristo, vai assumindo Cristo na sua vida, vai recebendo, acolhendo Jesus como seu único e suficiente Salvador no sacramento da Eucaristia. E, portanto, Jesus, ele nos dá aqui no Evangelho de João, repito, João capítulo 6, versículos de 51 a 58. É o Evangelho que nos fala exatamente na solenidade, na festa do corpo e sangue de Cristo. E, portanto, nós temos, quando Jesus diz, eu sou o pão vivo descido do céu, então nos vem também as consequências. Jesus fala das consequências ou dos efeitos desta sua presença na Eucaristia, no pão consagrado. Os efeitos e as consequências desta presença de Jesus na Santa Eucaristia, no pão consagrado, são exatamente a vida eterna, a santidade que começa aqui na terra. As pessoas vão recebendo Jesus na Eucaristia, então essas pessoas vão se santificando, é o Cristo quem santifica as pessoas que o recebem, e então essas pessoas vão vivendo a santidade neste mundo, vão vivendo a caridade, a solidariedade, a fraternidade, vão vivendo as realidades do reino de Deus já aqui na terra, e a consequência final, ou um efeito final, será exatamente a vida eterna. Então, quando Jesus diz aqui, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna. Mas, meus prezados irmãos e irmãs, aqui nós precisamos refletir sobre alguns aspectos pastorais, alguns aspectos práticos da nossa vida cristã católica, porque não basta a gente receber Jesus na Eucaristia, não basta a gente dizer que tem fé, que acredita que ele esteja na Eucaristia. É preciso saber por que está se recebendo Jesus na Eucaristia. E, portanto, é interessante que muitas pessoas, elas recebem Jesus na Eucaristia, e esta presença de Jesus no pão consagrado, então, a esta realidade santíssima, quando este pão estiver consagrado, se chama comunhão eucarística, comunhão. Aqui se chamará comunhão, agora é um pão, porque ainda não está consagrado, não está santificado este pão, mas quando este pão se tornar santificado ou consagrado, santificado pelas palavras santas da oração eucarística, então aqui se tornará, portanto, comunhão. Mas as pessoas recebem a comunhão, ou recebem esta comunhão, mas muitas vezes não querem viver em comunhão. Por quê? Comunhão. O que é comunhão? Exatamente é esta presença de Jesus na Eucaristia, e tem o nome de comunhão porque quem recebe o corpo de Cristo se une com outros irmãos. Repito, o pão consagrado tem o nome de comunhão porque cada católico, cada cristão que recebe Jesus na Eucaristia faz unidade com outras pessoas que também acreditam. E por isso,
Receber Jesus na comunhão é criar também a comunhão entre irmãos e irmãs. É por isso que a igreja, a própria Bíblia mostra, o Novo Testamento mostra que os fiéis formam esta igreja viva, os cristãos formam o corpo místico de Cristo. Por que formam o corpo místico de Cristo? Por quê? Porque cada cristão, ou o cristão que recebe a comunhão eucarística, vai viver a comunhão entre os irmãos. E aqui você já está se perguntando, isso é muito sério, porque nós já vamos entrando numa outra questão. Quem está mesmo preparado para receber a Eucaristia? Quem é digno? Quem é digna de receber a comunhão? Pois bem, a própria palavra de Deus, exatamente na leitura bíblica, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos... desculpem-me, esta é exatamente 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 16 a 17, diz assim: Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. E, portanto, já nesta leitura, o apóstolo São Paulo nos apresenta essa dinâmica da comunhão eucarística. Receber Jesus na Eucaristia é também formar a Igreja de Cristo. É fazer comunhão como Igreja de Cristo. E, portanto, nós precisamos ter toda uma preparação também para recebermos esta Eucaristia. O próprio São Paulo vai dizer, quem come, diz assim, que aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Repito, é exatamente São Paulo falando que lá ainda na primeira carta dele, São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29, diz assim: aquele que come e bebe seu sangue sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Aqui nós precisamos entender ou refletir. Quem é que está preparado mesmo, preparada para receber Jesus na Eucaristia? Certamente, para muitos católicos, católicas, se ou estando na fila de comunhão para receber Jesus na Eucaristia, muitos católicos, vendo outra pessoa de outra religião na fila da comunhão, logo pecaria. Pecaria porque esse católico ou essa católica, olhando para a pessoa, sabendo que esta pessoa é de outra religião, então logo o católico começa a condenar. Começa a apontar os erros dos outros, se esquecendo dos seus. Esse católico começa a condenar o irmão ou a irmã de outra religião e se esquece das suas impurezas pessoais. Então começa o católico a discriminar, a condenar.
Seria mesmo esta preparação somente para receber Jesus na Eucaristia? Basta isso, ser católico? Basta não ser de outra religião? Será que é essa a verdadeira preparação para se receber Jesus na Eucaristia? Será que você apontando ou condenando o outro ou a outra que não é da sua mesma religião ou da sua igreja, será que você estaria sendo mesmo perfeito ou está no estado de perfeição? Ou você mesmo ou mesma é digno ou digna de receber Jesus na Eucaristia, mais digna ou mais digno do que aquele que não é da mesma religião, da mesma igreja, da mesma fé? Pois bem, é preciso a gente rever essa atitude. Primeiro, a gente se pergunta: quem é mesmo padre? Quem é mesmo igreja? Quem é que está preparado? Quem é digno de receber Jesus na Eucaristia? A igreja, o catecismo da igreja nos diz: ninguém é digno. Agora, na indignidade ou na imperfeição, tem que se trabalhar a humildade. Nós temos os gestos: pedir perdão a Deus no início da Santa Missa ou no início da celebração da palavra. Fazemos o ato penitencial nos reconhecendo pecadores, mas parece que na hora que o católico está na fila da comunhão para receber Jesus na Eucaristia e vendo outra pessoa que aparentemente é pior do que aquele católico que está na missa para receber Jesus na Eucaristia, então esse católico se esquece do ato penitencial que fez, reconhecendo-se pecador ou pecadora e reconhecendo-se indigno ou indigna de estar ali na missa, na presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ali entre os irmãos que formam a Igreja de Cristo, a Igreja Santa e Pecadora. Mas então o católico se esquece naquela hora de que fez o ato penitencial, rezou o ato penitencial pedindo perdão, batendo no peito: Senhor, eu não sou digno de estar aqui na tua presença, eu sou pecador, eu sou esta Igreja Santa, mas sou essa igreja pecadora. Então muitos católicos se esquecem. Também se esquecem que antes de receber Jesus na Eucaristia, ou antes de o padre distribuir Jesus na Eucaristia, o padre apresentou Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e então os fiéis, toda a assembleia, toda a igreja disse: Senhor, bateu no peito, ou se inclinou, ou olhando para Jesus disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Estas palavras, Senhor, eu não sou digno, são palavras de um pecador, um centurião, um pagão, que disse a Jesus, e Jesus elogiou aquele pagão, aquele homem, aquele centurião, pelas palavras de fé, pelo reconhecimento da sua pequenez ou do seu pecado. Então vejamos, quem é digno de receber Jesus na Eucaristia? Ninguém. Ninguém é digno de receber. Nós podemos receber, é graça de Deus que nos dá, mas ao recebermos Jesus na Eucaristia, precisamos nos humilhar, precisamos nos reconhecer pecadores. É claro que, ao nos reconhecermos pecadores ou indignos,
podemos ajudar outras pessoas indignas a saírem do pecado. Agora, a nossa atitude de cristãos precisa ser diferente. Nós não podemos agir com ímpeto ou agir agressivamente condenando as pessoas. Precisamos ter a maneira de educar as pessoas. Quantas vezes pessoas que são boas aparentemente, bons cristãos, quem sabe até um padre ou uma freira ou qualquer leigo ou leiga, santo e santa, que na hora da comunhão, vendo alguém ou que julga mais indigno ou indigna de si mesmo ou si mesma, vai lá e faz escândalo, retira da fila da comunhão. Então, aqui vale exatamente esta orientação pastoral. Evitar os escândalos. Que você não comente. Você vê alguém estranho na fila da comunhão, é de outra religião, dê glórias a Deus. Mesmo julgue ser um bem, dê glórias a Deus, diga: glórias a ti, Senhor, porque tal pessoa de outra religião, eu sei que é de outra religião, nunca vi na igreja, eu sei que ele ou ela pratica esta ou aquela religião lá. Glórias a ti, Senhor, porque esta pessoa está acreditando no teu poder, no teu nome, na tua presença na Eucaristia, e esta pessoa vai receber Jesus na Eucaristia pela fé. Então, dê glórias a Deus no coração, mas é claro, depois você pode dialogar suavemente, sem expressar escândalo. Você vai dialogar com aquela pessoa, quem sabe você acolher aquela pessoa na igreja e catequizá-la para que ela permaneça na igreja, na fé, na comunhão com Cristo e com a igreja. Mas, infelizmente, muitos católicos, e até católicos que aparentemente são bons, católicos de igreja, católicos de grupos, de pastorais, quem sabe ministros, ministras da comunhão, eu já disse também, quem sabe padres, freiras, mas muitas vezes geram escândalos na hora de condenar publicamente. Então, é preciso ter cuidado. Pois bem, é Jesus na Eucaristia. É este Jesus presente no sacramento da Eucaristia que nós precisamos amá-lo. É Ele que está presente. E esta presença nos alegra, e se esta presença nos alegra, nós precisamos expressar essa alegria, precisamos expressar nossa fé, nossa esperança com gestos concretos. E, portanto, vai aqui também uma outra questão, exatamente o cuidado para com Jesus na Eucaristia, a presença dele. Por exemplo, a presença real e atuante de Jesus na Eucaristia. Ele está. E vejamos, somente nós, cristãos católicos, e também os cristãos católicos ortodoxos, que depois a gente verá essa diferença entre católicos apostólicos romanos e católicos ortodoxos, mas somente nós, cristãos católicos, e os católicos ortodoxos, somente nós acreditamos que Jesus está na Eucaristia, no pão consagrado. Nenhuma outra religião, nenhuma outra igreja acredita que Jesus esteja na Santa Comunhão após o pão consagrado. Portanto, nenhuma outra igreja cristã, além da Igreja Católica, nenhuma igreja cristã, além da católica, acredita que Jesus, depois das palavras da consagração, esteja aqui na Santa Eucaristia.
em corpo, sangue, alma e divindade. Nenhuma outra igreja, a não ser a cristã católica e também ligada à cristã católica ortodoxa, que é do mesmo ramo do cristianismo. E aqui vale a gente lembrar a importância do cristianismo. O cristianismo dá origem, o cristianismo enquanto igreja católica apostólica romana, que se conserva até hoje, ligada a Cristo, ligada aos apóstolos, ligada à tradição dos apóstolos. Somente a igreja católica apostólica romana é ela que continua desde o início do Santo Evangelho, Jesus anunciando a Boa Nova, instituindo os apóstolos como seus mensageiros, ide pelo mundo inteiro. Então, desde o início de Jesus e os apóstolos aqui na terra, é que a Igreja Católica continua transmitindo para nós estas verdades de fé. E, portanto, é bom a gente ter esse cuidado para com a Eucaristia. Aí a gente vai se perguntando, quais são as atitudes práticas que os católicos têm para com Jesus na Eucaristia? Qual é o cuidado para com a Eucaristia, os cuidados para com Jesus Cristo na Santa Eucaristia, na adoração, no dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, na igreja ou em nossas capelas? Quantos católicos se preocupam para adorar o Senhor na Santa Eucaristia? Quantos católicos participam da adoração eucarística? Quantos católicos participam da Santa Missa quando podem participar? Quando pode existir aglomeração de fiéis na participação da Santa Missa? Quantos católicos participam da missa? E a igreja diz que é necessário participar da missa e, portanto, é pecado para o católico deixar de participar da missa por preguiça, por má vontade, por dificuldades que se tenha transponíveis. Quer dizer, tem-se dificuldades, mas muitas vezes as pessoas usam dessas dificuldades, botando desculpas, eu não posso ir à missa. Isso, a presença de Jesus na Eucaristia, nos leva a nos questionar essas nossas atitudes de preguiça religiosa, de má vontade religiosa. Então, quantos se dispõem para irem à igreja quando podem participar da Santa Missa, quando podem participar da adoração ao Santíssimo? Muitas vezes nem ministros e ministras, quando eu digo aqui nem ministros e nem ministras, muitas vezes, eu não estou fazendo referência a somente ministros e ministras ou a ministros e ministras de uma só paróquia, não. Existem tantas paróquias espalhadas pelo mundo inteiro e existem tantos ministros e ministras, pessoas leigos e leigas que têm preguiça de ir para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Outras coisas, quantas vezes você teve o cuidado de chegar na sua igreja, ou na igreja onde tem o sacrário, a presença de Jesus na Eucaristia? Quantas vezes você foi visitar, dobrar o joelho e adorar o Senhor na Santa Eucaristia lá? Ele que está dia e noite no sacrário, como diz o canto, Jesus Cristo está realmente presente dia e noite na Santa Eucaristia. Quantas vezes você teve o cuidado para com a casa de Deus, a casa de oração, a igreja pedra? Porque na igreja pedra, ou dentro dela, acontece este milagre da Eucaristia. Jesus está presente na Eucaristia. Quantas vezes você teve o cuidado para com a igreja pedra, a casa de Deus?
Que amor você tem, que cuidado você tem para com a casa do Senhor. A casa santa, onde o Deus Santo está habitando dia e noite na Santa Eucaristia. Então tudo isso, católica, tudo isso é importante para a gente poder rever esta presença de Jesus na Eucaristia. Temos esses cuidados para com a Eucaristia na missa, os panos, as toalhas do altar, os panos da celebração, que são esses panos aqui, que você está vendo, o cuidado para com a água, o vinho, as flores no altar, ou melhor, não é obrigado ser a flor no altar, em cima do altar, isso é outra orientação da igreja, mas as flores para o Santíssimo Sacramento, ministros e ministras que têm até preguiça de levar flores para a igreja, para o Santíssimo Sacramento. Ministros e ministras que têm preguiça de mudar a água de 2 em 2 dias, pelo menos. Imaginem, todos esses gestos expressam cuidados, afetos, carinho para com a pessoa de Jesus. Portanto, meus prezados internautas, é muita coisa, são muitas coisas que nós poderíamos argumentar sobre a presença de Jesus na Eucaristia. E, portanto, fica bem forte dentro de nós essa realidade. Ninguém é digno de receber Jesus na Eucaristia, mas quando alguém se prepara para receber Jesus na Eucaristia, reconhecendo-se pecador, arrependendo-se dos pecados, fazendo o propósito de não pecar, recebendo o sacramento da confissão e a preparação para receber Jesus na Eucaristia, é a confissão, é o arrependimento dos pecados, é a confissão, mas também é cada católico saber quem é que está recebendo. É a mudança do católico depois que recebe Jesus na Eucaristia. Então, se o católico recebe Jesus na Eucaristia, ali na missa, na igreja, ou na celebração da palavra, ou na celebração da Santa Missa, que este católico se deixe transformar por Jesus. Seja um católico bom. Se é uma pessoa boa, que seja melhor a cada dia que recebe Jesus na Eucaristia. Vá ser sal da terra e luz no mundo lá fora. Vá praticar a caridade lá fora. Mas quantas vezes vemos cristãos que parecem feras? Cristãos católicos que recebem Jesus na Eucaristia, participam da Santa Missa, participam da vida de igreja, mas parecem leões ferozes, lobos vorazes, dispostos a devorar a qualquer vítima. Às vezes, nós vemos essa realidade. Então, para todos nós que cremos em Jesus, não só para nós, os padres que presidimos a Santa Missa, que comungamos, que pregamos, que vivenciamos as verdades da fé, não só para nós, padres, mas toda a igreja, porque todos nós, padres e fiéis, somos nós todos, padres e fiéis, que celebramos a Santa Eucaristia. Comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. E, portanto, nós precisamos nos preparar. E se preparar para receber Jesus na Eucaristia é fazer a cada dia o exame de consciência, para que a gente não coma e beba a própria condenação. O que significa comer e beber a própria condenação? Exatamente, é você se achar o melhor do que os outros, é você se achar mais santo do que os outros, é você achar que pelo fato de ir à igreja ou de
pelo fato de você se confessar sempre. Quantas pessoas que se confessam e não se arrependem? Quantas pessoas que tentam enganar a Deus na confissão? Tantas pessoas que se confessam da boca para fora. Mentem para os padres, para os confessores. Quantas pessoas que mentem para os confessores? Então, se preparar para a Santa Eucaristia não é só a confissão. É você fazer uma boa confissão, mas também depois da confissão, você ser um bom cristão lá, ao receber Jesus na Eucaristia. Depois da missa, você ser uma boa pessoa. Portanto, fica aqui neste vídeo essas são poucas verdades dentre as muitas, ou são poucos aspectos dentre muitos aspectos da nossa fé cristã católica, que precisamos rever, precisamos reexperimentar a graça de Deus, porque Jesus está, Ele é o Salvador, mas nós precisamos também nos ajudar nesta salvação de Cristo que realizou por toda a humanidade na cruz e que repete nos dando esta salvação para nós crentes em Jesus, nós cristãos católicos que acreditamos nele, na presença dele, na Santa Eucaristia, na missa. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.